Muito bem, você, meu querido amigo, irmão em Cristo Jesus, que está começando a assistir esse vídeo, que eu acredito que nós estaremos passando tanto no sábado como no domingo, nos dias 25 e 26 agora de janeiro de 2014. Esses 2 dias os dias que nós estaremos comemorando 34 anos da Igreja Apostólica aqui no bairro Providência. Ela tem uma grande e abençoada história. E para poder fazer esse documentário, nós estaremos pastores que passaram por aqui e tem uma longa história para contar, uma experiência de vida com Deus aqui através desta igreja situada aqui no bairro Providência. E você é meu convidado a acompanhar toda essa trajetória, todo esse documentário que, pela misericórdia de Deus e pelo Espírito Santo, a gente vai estar fazendo a partir de agora. Eu e também o nosso cameraman, o nosso irmão líder de jovens, Wagner Alexandre, tá? Deus abençoe, vem me acompanhando que a gente já vai encontrar uma pessoa agora. Já viram aí que a gente filmou aí no percurso, vocês já sabem onde nós estamos, né? Estamos aqui em Tavares, onde a gente vai fazer nosso primeiro documentário com o pastor Cássio. Vamos lá? Vem comigo. Muito bem, nós chegamos aqui na casa do pastor Cássio, ele que foi pastor ali da Igreja Apostólica do bairro Providência, e com muita honra, com muito prazer que a gente se encontra com ele. Ele que abriu a porta da sua casa e nos recepciona aqui. Pastor, muito obrigado, para nós é um prazer estar com o senhor aqui. Obrigado por abrir as portas da casa do senhor e também poder também nos ajudar a fazer esse documentário contando um pouco da história. Paz do Senhor. O prazer é todo meu. Paz do Senhor. Eu quero começar primeiramente fazendo uma pergunta: como começou a história do senhor com a Igreja Apostólica do bairro Providência? Bom, a minha história começou numa época que nós estávamos morando aqui em Tavares e tivemos a chamada ministerial para assumir a igreja em Providência, a qual foi feita uma mudança entre eu e o pastor Raimundo. O pastor Raimundo assumiu a igreja de Tavares na época, eu era então presbítero da igreja, e aceitei a chamada ministerial e assumi então a igreja lá, dando continuidade ao trabalho que o pastor Raimundo tinha iniciado e sustentado durante o tempo. E ele teve os desafios dele lá, né, porque a igreja começou pequena, tipo a capela do sistema da Inglaterra, e foi tendo sua expansão, onde acabou expandindo lá e fazendo uma obra maior, né, principalmente questão do templo, essa coisa. Isso. Então o meu trabalho lá praticamente de início foi manter os padrões da igreja, mas também tivemos que fazer um trabalho que foi muito bom, um trabalho mais voltado para a área espiritual, daquele que cremos na igreja. O senhor chegou a ficar lá em média lá uns 4 anos? Em média, 4 anos, mas foi bom, eram bons trabalhos, né? Os trabalhos de cultos, sexta, terça, domingo, era bom, jovens, era um desafio muito grande lidar com jovens, mas Deus foi nos abençoando, foi nos proporcionando pessoas para estar fazendo esse trabalho. Eu sempre procurei apoiar, né, estar junto com os jovens. E era uma das mais antigas em Pará de Minas, né? Foi exatamente com que a igreja se tornasse conhecida. Não é? Eu acho que nós, como todo cristão, tem que ser conhecido também. Então eu quis unir o útil ao agradável, porque tinha jovens na igreja, adolescentes chegando, e a igreja precisa dar uma base para esses adolescentes, para esses jovens, dar uma descontração para eles. E foi com essa ideia que a gente começamos a trabalhar nessa situação. E foi uma época assim, de muita dádiva de Deus, aí surgiu a ideia do nome Jubileu, né? Na verdade, tinha outros nomes, mas eu falei, não, essa é uma época de colheita muito forte, e vamos lá. A gente estava batizando pessoas, e pessoas chegando ao Senhor, aqueles jovens estavam pegando o caminho, sendo preparados, batizados no Espírito Santo.
E aí falei, não, isso aqui é festa, porque Deus é festeiro. Né? Aquela igreja ali. É festa. E se pudesse deixar suas considerações finais por essa passagem de aniversário da igreja que está completando esse ano 34 anos ali no Providência. 34 anos é uma igreja ainda jovem. Né? E a gente pode dizer realmente, como diz a palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E continuará ajudando. É uma igreja jovem ainda, e que tem muitos frutos para colher, muita semente para plantar ainda. Né? E nós sabemos que a mão do Senhor é a favor daquela igreja, porque são vidas que têm sido restauradas, transformadas, e esse é o principal papel da igreja com a sociedade. Porque é a única instituição que restaura o ser humano e consegue reintegrar alguém à sociedade é a igreja. Nenhum sistema governamental ou de leis, nenhuma lei consegue restaurar o ser humano. Só a igreja. Eu quero de coração agradecer Eu que agradeço pela oportunidade e já deixo aqui, já estendido o convite. Amém. Para que dia 25, sábado, o senhor possa estar conosco lá para a gente juntos celebrar Amém. esses 34 anos, glorificando o nome do Em Senhor. nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Aí fica a nossa entrevista por aqui e daqui a gente já vai procurar mais uma pessoa que tem história para contar ali da igreja de Providência. Um abraço, fique com Deus. Amém. Tá beleza? Já tá rodando? Então tá aí, pessoal, nós estamos de volta e agora com mais um convidado de honra, mais um pastor que tem uma longa história aqui com a Igreja Apostólica do Bairro Providência. Eu quero agradecer a Deus porque a gente fez um convite para ele, ele aceitou essa última hora, ele está aqui conosco e vai responder um pouco de perguntas, né, que iremos fazer a ele a respeito do período que ele esteve pastoreando a igreja aqui. Pastor Raimundo, a paz do Senhor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Começar, pastor, contando um pouco como foi a história, como começou a história do senhor com a igreja aqui de Providência. O senhor já era pastor antes? Não. Não? Um desafio para mim muito grande, sem experiência nenhuma, mas o importante é que nesse período o Senhor, Ele nos honrou, nos abençoou de uma maneira. Onde o senhor estava? Na época eu era presbítero na Igreja Apostólica no Três Corações. E aí eu recebi o convite, né, para pastorear. Por incrível que pareça, quando Deus ele nos chama, pode passar anos, mas o chamado de Deus ele cumpre na vida da gente. Mas chegou um momento em que o meu chamado realmente foi oficializado e estive aqui por volta de 8 anos e 6 meses. E quem estava aqui antes do senhor chegar? Quem estava antes aqui era o pastor Vicente. O pastor Vicente ele mudou para Pitangui, assumiu a igreja lá em Pitangui e eu vim aqui para Providência. Então o senhor iniciou o seu pastorado, foi aqui então? Sim. Começou o pastorado aqui. Aqui foi, como diz o meu... Então essa igreja tem uma história muito grande com o senhor. Como diz, aqui foi o meu pontapé inicial. Olha, quando nós mudamos aqui para Providência, a estrutura da igreja aqui era tipo uma casinha, muito pequena, a igreja. Aí eu me lembro que tinha 10 banquinhos, velho, muito simples, e nós não tínhamos quase nada do que tem hoje aqui. Hoje, graças a Deus, Deus tem honrado muito. Pastor, na época o senhor assumiu o pastorado, o senhor tinha lideranças aqui? Como que era a questão do corpo de obreiros, do corpo de líderes aqui que o senhor tinha na época? Olha, quando eu assumi aqui, não é como hoje. Hoje tem vários presbíteros aqui, né? Mas na época eu tinha aqui um diácono e umas 3 diaconisas. Engraçado, um momento que chama atenção, e o senhor está até compartilhando comigo antes, o senhor teve uma passagem aqui que hoje, quando o senhor comenta dela, dá para dar muitas risadas, né? Sim. Hoje me dá vontade de rir, mas na época eu fiquei com raiva mesmo. Me deu raiva mesmo, porque nós estávamos construindo aqui o templo, nós estávamos já na fase de acabamento. Então, o que aconteceu no episódio aqui, nós estávamos na fase de acabamento
num dia de sábado. Nós tínhamos ganhado a pedra ardósia para nós colocar aqui. Eu tinha arrumado o pedreiro também, tudo de graça também, a digitória. E nós estávamos aqui colocando o piso, a ardósia. E eu tinha feito uma compra no depósito. E o único dinheiro que eu tinha para pagar essa conta, de repente chega ali um casal, um senhor, mais ou menos 64 anos de idade, na época ele falou. Ele estava perdido aqui em Pará de Minas, e foi uma história até me comoveu muito, engraçada até, porque ele queria primeiramente reconciliar, me procurou para reconciliar com o Senhor, porque ele estava desviado, e me pediu se eu tinha um dinheiro para arrumar para ele. Então eu confiei nele por causa da idade dele, 64 anos, tudo mais. Eu pensei só, é uma pessoa casado, né? Casado. Aí eu pensei, então simples na época, sem maldade, então eu confiei nele realmente. Então o único dinheiro que eu tinha para pagar os materiais, e ele me garantiu o seguinte, assim: pastor, acabei de reconciliar agora, e o dinheiro que eu tenho para me arrumar aqui, eu falei, irmão, o único dinheiro que nós temos para pagar a conta que vence daqui 2 dias, e eu preciso desse dinheiro. Aí foi e me garantiu com toda certeza, semana que vem o dinheiro vai estar na mão do Senhor. Aí eu confiei nele, arrumei o dinheiro para ele, e no momento que eu arrumei o dinheiro para ele, ele olhou para a esposa dele e disse assim: olha, você está sentindo o que eu estou sentindo? Aí ela balançou a cabeça: estou sentindo sim. Ele foi e falou assim: pastor, eu tenho uma Kombi, eu vou estar doando ela para a igreja. Aí eu falei assim: nossa, glória a Deus, Deus está nesse negócio. Então eu fiquei naquela alegria tão grande, tinha o pedreiro trabalhando aqui, e o irmão Jair também estava aqui, como servente também. Eu cheguei aqui com aquela alegria, com aquela euforia, e falei assim: irmãos, graças a Deus a nossa igreja ganhou uma Kombi. E nós tínhamos um culto à noite, um culto especial que a gente tinha feito aqui. E no momento à noite aqui eu pedi a oportunidade e falei: irmãos, vamos orar, porque a nossa igreja hoje acabou de ganhar uma Kombi. Maravilha, até hoje a Kombi não chegou. Quando vem no coração ou na mente do Senhor, Igreja Apostólica do Bairro Providência, qual é o sentimento que surge? Eu carrego essa igreja aqui no meu coração, com toda sinceridade, porque foi aonde eu iniciei, comecei no ministério aqui, e sempre eu peço a Deus que esteja aqui abençoando a igreja aqui, abençoando vocês. E jamais a gente vai esquecer aonde a gente iniciou o ministério da gente, jamais. Eu queria que o senhor deixasse agora a igreja, né, todos vão estar depois vendo esse vídeo, as considerações finais, a Igreja Apostólica de Providência, os demais convidados que estarão lá na noite do culto, sobre esses 34 anos, né, graças a Deus a igreja. Pois é, a mensagem que eu deixo, o 84º aniversário, né, da igreja, mas eu creio que Deus tem uma promessa muito grande aqui para esta igreja, para vocês, para todos os membros aqui desta igreja, e sabendo que a obra ela é de Deus, a igreja é do Senhor, é Ele que está na direção, quem dá o crescimento é o Senhor. E com certeza eu creio que vocês podem preparar, porque dias de bênção, né, a igreja que vai viver isso, dias de bênção, dias de vitórias e dias de muita conquista. A glória do Senhor. Pastor, então, muito obrigado. E no futuro também vocês vão ter grandes histórias para contar no futuro da igreja. Amém. E eu já deixo já de antemão convidado, né? Já foi falado antes, mas convidado já a estar conosco aqui no dia 25. A gente está aqui realizando um culto festivo em adoração ao nosso Deus por esses 34 anos que Ele tem sustentado essa obra. Com certeza, nós vamos estar festejando junto com vocês aqui. Amém. E Deus abençoe. E daqui a pouco nós vamos estar com mais um convidado para falar mais um pouco dessa história aqui da Igreja Apostólica. Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Bom pessoal, Deus é fiel e agora eu estou aqui na residência do pastor Arthur. Muitos têm falado sobre ele, é a primeira vez que eu estou vendo ele e também conversando com ele. E eu já queria começar essa entrevista com o senhor perguntando
Pastor, como que começou a história do senhor com a Igreja Apostólica e como que o senhor passou a ter conhecimento com a Igreja de Providência? Porque quando a história do senhor começou, a Igreja de Providência nem existia. Né? Existe algum tempo, né? Faz tempo que a gente se conhece, né? Mas desde de adolescente, né? Provavelmente de 13 para 14 anos de idade, a gente já tem contato. Isso aqui, né? Engraçado, tá com a bateria carregadinha. Não pode fazer isso não, hein? Tá, isso pode continuar onde o senhor parou. Pode continuar? Eu vou editar. Tá. Tem contato isso aqui, né? Engraçado, tá com a bateria carregadinha. Não pode fazer isso não, hein? Tá, isso pode continuar onde o senhor parou. Eu vou editar depois. Tá. Então, Bom, realmente eu tô editando o vídeo aqui, só que o erro ficou tão bacana que eu vou deixar ele. Tá? Ficou legal, não ficou? Acredito que muita gente vai rir. Então, tô editando, mas tô deixando o erro aqui. Então, foi o contato que a gente teve com a igreja, foi mais ou menos assim, né? Antes, né, antes do pastor Raimundo, então, o senhor ia lá por escala, pra estar pregando. Né, isso bem antes, né? Bem antes. Porque era bem simples a igreja, né? Na época, a estrutura simples. Pra época era boa. A rua lá era terra. Rua era terra. Não tinha muita casa. Não existia o bairro Recanto da Lagoa, não existia Santa de Virgem, né? Não existia João Paulo II, né? Aquela avenida lá embaixo, o Vargas era mão única, então era um bairro muito simples realmente, né? Muito simples ali. Então, para a época, foi uma boa construção, foi um bom trabalho. Hoje é diferente, né? Mas na época lá era bom. E tinha um grupo de pessoas assim, pequeno, mas muito bons também. Pessoas simples, humildes, mas que muito fiéis. Naquela época também ser crente tinha que ser crente, né? Ou era ou não era, né, pastor? Ou era ou não era, né? Hoje está mais fácil, hoje tudo mais light, mas... Então quem aderia a uma igreja, né? E principalmente a igreja, no caso apostólica, o pastor Caleb era famoso na cidade, teve muitas lutas com o padre Hugo, teve muitos problemas, perseguições. Então quem aderia a uma igreja era crente de verdade. Pelo que a gente estava conversando antes, o senhor, assim, em questão do ministério apostólico, o senhor está com quase a mesma idade da igreja apostólica do Bairro Providência, que ela está completando esse ano 34. O senhor só de igreja apostólica foi 31 anos de vida entregue à obra do Senhor. Foi, 31 anos, né? Desde a minha adolescência, passei a juventude, né? Na igreja apostólica, no trabalho, sempre cooperando, desde os 14 anos que eu prego. Desde os 14? Desde os 14 anos que a gente prega o evangelho, dirige culto. Isso já é até uma boa para os adolescentes aí, os jovens que... 14 anos, hoje né, não vamos generalizar, mas hoje é muito difícil um adolescente ver um adolescente estar pregando. E naquele tempo nosso, não tinha retiros, acampamentos, não tinha essas coisas. Naquele tempo era igreja, né? E a permissividade naquele tempo era muito restrita. Né? Não era como hoje, que se permite muito mais coisas. Não estou falando que está errado, que é pecado ou não, mas é que naquele tempo era mais rígido as coisas, né? Tanto no vestir, né? Todas essas coisas era muito mais rígido do que hoje. Entre o certo e o duvidoso, vamos ficar com o certo, né? Porque pegar um duvidoso, mas pode ser que pode ser que não pode, vamos ficar com o que está mais certo. Então, naquela época não tinha isso. Então, graças a Deus, né, pastor? É onde que a gente pode perceber também que a igreja cresceu, os membros também cresceram, porque a espiritualidade ali foi aflorando, né? Porque não tinha muita coisa assim em volta, era buscar mesmo a presença de Deus, era fazer a vontade do Senhor e ali era para frente. Quando eu menciono assim, Igreja Apostólica Providência, qual é o sentimento que brota no Senhor? Mas sempre a recordação da igreja lá no Providências sempre é uma ótima recordação. Pelos irmãos, né? Os irmãos que a gente conheceu, a gente pôde ter contato com eles, né? Mas o sentimento é muito bom.
né? É um sentimento muito agradável de ter passado bons tempos, apesar de eu nunca ter tido um contato, né, assim, muito próximo, né, deles, porque eu nunca fui um pastor ali, direto ali, mas sempre a gente estava lá, né? Mais das vezes que eu tive contato lá, a não ser esse que eu já falei, que a gente ia lá sempre, antes de ser pastor, mas foi com o pastor Raimundo, né? Então a gente ia lá sempre fazer reunião de oração lá, né? E pregava lá, né? Então a gente teve esse contato e sempre eu fui muito bem recebido, né? Muito bem recebido. Então, quando fala em Igreja da Providência, a gente tem um sentimento muito bom, muito agradável, né? Um sentimento de um povo acolhedor, né? E um povo que serve a Deus com sinceridade. Eu gostaria agora que esse ano de 2014 a igreja completa 34 anos que ela está ali em Providência, ali aquela obra onde Deus é que tem sustentado e Deus tem mantido para ter chegado até esses 34 anos. A gente vai estar comemorando dia 25 e 26, mas eu gostaria que nas últimas palavras do senhor nessa filmagem aqui, o senhor pudesse deixar considerações finais e uma palavra para a igreja que agora com mais um ano de vida, né, ali em Providência. 34 anos é uma boa data, né? A gente acha, é muito tempo, né? 34 anos, mas é uma data importante que vocês estão comemorando. Então é importante fazer aniversário olhando para o que Deus tem feito, para a obra que Deus tem feito, né? Para pastores que ali passaram, que pegaram muita experiência ali, né? Pegaram experiência e estão sendo abençoados no ministério em outros lugares. Outros estão sendo abençoados ali, né? Então, o que eu deixo para a igreja? Eu deixo um desejo que Deus continue abençoando, né? Deus continue derramando suas bênçãos, que a igreja continue nessa base, né? Nesse trabalho, né? Bem feito, honesto, digno, tranquilo, de levar o Evangelho. E eu já encerrando aqui, como antes já tinha falado, já fica, né, então oficial, a gente já contando com a presença do Senhor no dia 25, estaremos para lá em nome de que Jesus. possamos adorar a Deus ali, cultuar a Ele, agradecendo por esses 34 anos, que a glória é dele, a exaltação é para Ele, porque é Ele que sustentou ali durante esses 34 anos e vai sustentar até, como o senhor mesmo falou, até a volta de Jesus. A gente não sabe quando, mas... Deseja muitos anos, você não sabe. Mas desejamos até a vinda do Senhor, que é o marco mais importante. Vamos lá, né, pastor? Bem, meus amigos, Deus é fiel. Estamos agora diante aqui do pastor Leonardo, ele que é o pastor atual da Igreja Apostólica do Bairro Providência, e ele também não poderia ficar de fora, né, desse documentário, pois ele também tem uma parte importantíssima na história desta igreja aqui, que nesse final de semana é 34 anos. Já quero, de antemão, pastor, agradecer a paz do Senhor Jesus. Eu já quero começar com o senhor, pastor, já fazendo aquela primeira pergunta, que é a pergunta básica, né? A gente já sabe que a gente já conversou com o senhor já tem uma história muito grande com a Igreja Apostólica, com Deus da adolescência, enfim. Mas quando que surgiu a história do senhor com a Igreja Apostólica de Providência? Providência que foi em 2007. Mas a Igreja Apostólica eu conheci com 8 anos de idade na época do pastor Carlos. Já tinha 4. Bom, pastor, o senhor teve o seu chamado ministerial, né, para a obra do Senhor. Aonde o senhor estava e como que foi a chamada do senhor para o senhor chegar a estar aqui em Providência como pastor da igreja? Como que se deu isso, pastor? Em 2006, aí eu comecei a obra como pastor, já integral lá em Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru fiquei 11 meses, fui transferido para Florestal. Florestal fiquei 11 meses, fui transferido aqui para Providência. O senhor lembra o ano que o senhor veio para cá? 2007. Dia 18 de janeiro de 2007. O senhor já está aqui desde 2007 na igreja de Providência? Desde 2007. Luta sempre tem, mas o Senhor deu uma visão diferente. A primeira vez que eu cheguei, entrei na igreja, eu vi alguns irmãos orando na sexta-feira,
falei, Deus precisa levantar obreiros aqui. E nós começamos a trabalhar nesse sentido, para que a igreja pudesse crescer espiritualmente. E com 1 ano e pouco nós começamos a desenvolver um trabalho de oração, de busca de poder, e começamos a ver os talentos e as pessoas poderiam ser chamadas. Então é luta, mas ao mesmo tempo uma direção que o Senhor nos deu para irmos avante. Como que o senhor vê esta igreja? O senhor vê que ela tem um potencial, Deus tem trabalhado no meio desta igreja? Hoje, nós podemos olhar em âmbito espiritual, uma igreja que tem praticamente 19 obreiros. São 34 anos. Nesses 34 anos, nós podemos ver que a igreja é uma igreja que é alicerçada, tanto no local como espiritualmente, e também agora levantando obreiros, agora nesses últimos 5 anos, Deus tem levantado, então é uma igreja, acredito eu, madura já a ponto de receber outras pessoas. E a ponto de também poder alavancar esse trabalho de, igual a Bíblia relata, o ID de Jesus, de uma forma mais intensificada. Isso, nós podemos ver que a cada culto hoje, se vier todos os membros hoje, nós não temos lugar. O nosso espaço físico já a visão que se tinha da igreja, uma igreja, eu falava uma igreja pequena. E a igreja de Providência, quando eu cheguei aqui, ela era pouco conhecida na cidade. Então nós começamos a trabalhar nesse sentido. E um fato que me chamou a atenção, que me despertou para que pudesse querer divulgar a igreja, a placa, foi quando eu recebi um convite de uma determinada denominação aqui, para um conselho de pastor, e o rapaz citou, olha, teve uma festa, nós só não convidamos vocês por ser uma igreja pequena. Então eu achei interessante isso, foi não, uma igreja que está aqui há 28 anos, ser chamada de uma igreja pequena, nós precisamos lutar para que isso possa crescer. E graças a Deus, Deus tem honrado nesse sentido, E muitas pessoas agora já enxergam diferente. Nosso espaço físico é pequeno, e pelo contrário, muitas pessoas acham que é um espaço grande, pelo que já li. Muita gente acredita que a igreja é imensa, pelo que é realizado agora nesses dias, Quando eu falo para o senhor assim, Igreja Apostólica do Bairro Providência, qual é o sentimento desses 7 anos? O que brota no coração do senhor? Assim, qual é o sentimento que surge? Vitória. Vitória, pastor? Nós temos alcançado algo, tenho certeza, que daqui para frente o Senhor vai nos honrar e vai abençoar, porque a vitória já foi proclamada uma profecia numa convenção aqui em Paraná. Então o meu sentimento é de vitória, porque por ver essa igreja hoje é vitória. É vitória. O senhor estava aqui 7 anos atrás, viu como era para ver como está hoje, que realmente tem um diferencial. Nós tivemos cultos de passagem de ano com 18 pessoas. Esse último tinha 114. Se o senhor pudesse deixar para o pessoal, principalmente para a igreja de Providência, que completa 34 anos, que o senhor deixasse uma mensagem para a igreja? Amém. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Vou ver famílias que um dia oraram aqui e que hoje estiveram em encontro com Deus, mas que permanecem aqui louvando, glorificando ao nome do Senhor. E só parabenizar, não só os obreiros, mas toda a igreja, aqueles que passaram por aqui também, que vão estar nos visitando, que Deus possa abençoar ricamente os 34 anos, e que a partir daí, felicidade, e numa data especial, que completaremos aqui em meio século, Deus vai estar fazendo, e vamos ver a diferença dessa vitória em nome de Jesus. Amém. Em Jesus. Então nós encerramos aqui, e que Deus possa abençoar a todos que estão presentes nesse culto aí, e que o mover de Deus seja tremendo, e louvado seja o nome do Senhor por esses 34 anos da Igreja Apostólica, onde a mão de Deus está abençoando e estará sempre abençoando, em nome de Jesus.